Eu quero começar no carão assim, partindo da última palavra do domingo passado. Para quem você foi bênção hoje? Ou pelo menos, se você pode se recordar, para quem você foi bênção nessa última semana? Como igreja do Senhor, nós acontecemos não quando estamos reunidos aos domingos, mas quando juntos e separados em cada lugar que Deus tem nos dado a oportunidade de florescer, nós testemunhamos da bondade do Senhor através das nossas vidas, sendo bênção na vida daqueles que Deus tem nos dado. Eu quero ler com vocês, dar sequência na carta de 1 Pedro, e eu quero ler hoje o capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 7, e nós terminamos o capítulo 3 semana passada, mas eu quero te encorajar a depois ler esses 6 versículos que nós não vamos ler na série, não porque eles não são importantes, é que eles endossam ainda mais aquilo que nós já conversamos semana passada, mas leia aí em casa, apenas por uma questão de programação, de didática aqui, a gente não vai trabalhar eles hoje. Eu quero ler com vocês então os versos de 7 a 11 que nós vamos trabalhar hoje. 1 Pedro 4, de 7 a 11, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo o que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eu quero orar com você, se você pode, onde você está em casa aí, no lugar onde você estiver, junto ao seu familiar ou sozinho, feche os seus olhos, se você puder, e vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por tudo que nós podemos receber do Senhor até aqui, e ao mesmo tempo entregar de volta ao Senhor. Obrigado por a vida dos nossos irmãos, os que estão aqui agora, nesse momento, e aqueles que no futuro, não sabemos quando, assistirão, Deus, essa live, que sejam impactados pela Tua Palavra, através das canções, que sejam impactados pela Tua Palavra pregada, e que em tudo isso que nós fizermos, Deus, o Teu nome seja exaltado, seja adorado em todo o tempo. Agora que Teu Espírito Santo me ajude, Deus, na interpretação desse texto, no partilhar desse texto agora com os meus irmãos, mas também ao coração dos meus irmãos, como eu tenho orado todo domingo, Deus, não trazendo afago, mas trazendo incômodo, trazendo inquietação, para que nós venhamos nos posicionar, a partir desse novo dia, para viver o novo, por causa de Cristo Jesus. É o que eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos no penúltimo capítulo da carta de 1 Pedro, e nós já vimos algumas coisas que Pedro trouxe para nós, como palavras de renovo, palavras de encorajamento, a palavra que nos traz esperança. Ele dá conta de uma viva esperança, ele nos lembra da nossa identidade, ou da nossa cidadania celestial, ele nos traz em sua carta, e aqui nesse texto, ou nesses versículos que nós lemos, tem pelo menos 3 imperativos, que não passam só nesse texto, mas em toda a carta ele faz alguns imperativos, mas nós podemos perceber que a partir desse verso que nós começamos a ler hoje, é como se Pedro, após trazer algumas orientações, após nos trazer palavras de ânimo, é como se Pedro agora estivesse preparando, no linguajar mais chulo, estivesse preparando o terreno para concluir aquilo que ele tem trazido na sua carta aos seus leitores. Podemos chamar então de últimas recomendações, que a partir de agora e até o final da carta de Pedro, Pedro começa a trazer, mediante a tudo que já foi falado. E a hashtag fica a dica, né? Se alguém está perdido, se você não viu ou se não foi abençoado com tudo que foi dito nessa série O Novo Dia, acessa lá o nosso canal do YouTube, você vai ver a playlist lá, O Novo Dia, e tem
a mensagem de acordo com cada texto que foi lido. Mas antes da gente entrar nesse texto que hoje nós lemos, só para abrir um pouco mais a nossa mente, para nos aguçar um pouco mais, no capítulo 15 do Evangelho de João, eu disse aqui semana passada que o capítulo 14, 15 e 16, Jesus está dando últimas instruções para os seus discípulos. E no capítulo 15 é um capítulo conhecido dos cristãos, ou até você que de repente não é tão assíduo na igreja religiosamente falando, mas confessa Jesus, porque ele é o capítulo que Jesus abre dizendo: eu sou a videira. E ele fala de um projeto que só é possível porque ele, sendo a videira, existe alguém que é o pai que planta, alguém que cuida, alguém que está fazendo aquilo ali de alguma forma estar ao ponto de ser produtivo. E ele vai dizer: vocês são os ramos, vocês são os galhos, e só há possibilidade de na ponta desses galhos os frutos, me perdoe a redundância, frutificarem ou nascerem, porque essa orquestração precisa acontecer junto. E no capítulo 15, não só nesse início, por mais de 10 vezes, algumas versões 11, 12, a versão que eu trabalho geralmente, que é a nova versão transformadora, trata 10 vezes, Jesus usa uma palavra, e essa palavra que Jesus repete por 10 vezes ou mais é permaneçam, ou permanecer. Por que permanecer? Jesus vai dizer no capítulo 15 de João, ou do Evangelho de João, que sem ele nós não podemos realizar nada, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, se Jesus está, e aí eu sempre digo, não vamos para o texto com perguntas prontas para encontrar as respostas que nós queremos, mas vamos para o texto para que ele venha nos sugerir perguntas, para que então a gente alcance respostas, não que nós queremos, mas a que nós precisamos. Diante de uma leitura onde por vezes a palavra permanecer é repetida, me salta então aos olhos uma pergunta: o que o mestre quer dizer para nós? Em um dos textos eu já disse, ele diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E diante de tudo que nós já ouvimos de Pedro, e agora especificamente nos versos que nós vamos trabalhar, de 7 a 11 que eu acabei de ler, esse permanecer de Jesus, Pedro quer traduzir para nós com algumas coisas que ele já ensinou e que ele vai ratificar agora. Então o tema da mensagem de hoje, fazendo alusão ao que Pedro está chamando, ao capítulo 15 do Evangelho de João, é: permaneçam até o fim. Permaneçam até o fim. A despeito do que você está enfrentando, a despeito de como a sua visão de mundo, ela está legal ou não, de acordo com o que você imaginava, ainda assim, diante dessa esperança viva que nós temos aprendido até aqui, diante dessa cidadania que nós precisamos ser lembrados, que não é desta terra, nós estamos de passagem como estrangeiros, nós precisamos então permanecer em Cristo Jesus, até o fim. Aliás, Jesus disse para nós: eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim. Então, até o fim não é quando tudo vai bem, até o fim não é quando você acorda aí, aqueles que são mais místicos, com o pé direito, e você diz: eu vou hoje até o fim porque eu estou legal. Não, até o fim é até o fim. Eu digo para casais, um parêntese, quando estão para casar, que até que a morte os separe, não é até o primeiro problema, não é até a primeira indagação, de repente, que não é respondida da maneira como se esperava, até que a morte os separe, é até que a morte os separe. Até o fim, ou permanecer, permaneçam até o fim, apesar de mim, apesar de você, apesar de nós, apesar das circunstâncias, é continuar conectado a essa árvore que se chama Jesus Cristo, que é regada e cultivada diariamente pelo Pai, e somente assim viveremos o novo dia, para testemunharmos de uma novidade de vida, não somente para nós, como eu tenho dito, mas para aqueles que estão desesperançosos, mas que a partir de nós nos questionarão, como vimos semana passada, sobre a esperança que há em nós. É isso que nós estamos vendo Pedro reforçar nessas que nós estamos chamando de considerações finais. Eu quero trabalhar então verso a verso com vocês esses versos que nós lemos. Nós não vamos apresentar de novo. Se você pode, abre ou liga a sua Bíblia aí no seu celular,
pega a sua Bíblia física ou e-mail físico, se você pode, porque eu vou ler alguns versículos e nós vamos pensar a partir do que Pedro está nos chamando a atenção. No versículo 7, que nós começamos a ler, Pedro começa dizendo: o fim de todas as coisas está próximo. E há uma discussão besta, se me perdoe a palavra pesada, me perdoe a palavra chula. Vamos melhorar, há uma discussão que não engrandece o nome de Cristo e que não nos edifica e não nos leva para lugar nenhum, que é: será que por causa da chuva mais forte é agora que Cristo está voltando? Será que por causa dos gafanhotos é agora que Cristo está voltando? Será que por causa da pandemia? Será? Quando na verdade o próprio Cristo vai dizer que nem Ele nem nós sabemos, mas somente o Pai que sabe o dia que seria o fim de todas as coisas. Há também uma outra discussão que às vezes nós não sabemos responder e que acaba diminuindo a força do Evangelho, porque desde lá de trás, ou seja, há mais de 2000 anos, os discípulos, assim que Jesus volta ao Pai, é assunto aos céus, eles já vêm dizendo: o fim está próximo. Pedro está aí, nós acabamos de ler. Paulo está dizendo que nós estamos vivendo os últimos dias, quando ele escreve as suas cartas. Pastor, o que isso quer dizer? Isso não quer dizer que nós podemos determinar a hora. Olha, o fim está próximo, o fim de todas as coisas está chegando daqui uma semana, daqui um mês, não. Isso significa que há um plano, e esse plano não tem a ver com o que a nossa mente no fantástico mundo de Bob fica fantasiando diariamente, mas isso tem a ver com aquilo que antes da fundação do mundo Deus já havia determinado. E aí deixa eu ajudar cada um de nós. Jesus nunca foi um plano B, Jesus nunca foi algo para reparar um erro na criação por causa do pecado. Jesus sempre foi o plano, muito antes da queda, muito antes da criação da minha vida, da sua vida. Jesus já era o plano. E quando os discípulos entendem e começam a pregar, Paulo, Pedro, o próprio Jesus, quando traz a revelação para João na ilha de Patmos lá, o livro de Apocalipse, ele vai falar algumas coisas sobre esse fim que está chegando. Esse fim que está próximo, ele dá conta de: a criação já foi feita e nada mais precisa ser criado. Deus já escolheu para si um povo, Israel, e não somente lá a nação, mas o povo que ele escolheu para chamar de seu. Nós vimos isso nessa carta. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ele já enviou homens para libertar esse povo como sinal da verdadeira liberdade que ele nos traria do pecado por meio de Jesus. Ele já trouxe a sua lei para que o povo pudesse andar conforme aquilo que ele tinha traçado para nós. Ele enviou profetas para nos levar cada vez mais de volta para o Senhor, para nos alertar sobre os nossos pecados, sacerdotes para pedir perdão dos nossos pecados. Ele se encarnou por meio do Filho Jesus e veio até nós, se humilhou, tomou a forma humana, ele serviu, mas muito mais do que isso, ele foi à cruz, e ele sobe ao madeiro, e ele morre em nosso lugar, cumprindo a profecia de Isaías 53, que vai dizer que aquilo que nos traz alegria é o castigo que Jesus recebeu na cruz em nosso lugar. Mas não somente isso, não que isso não seja importante, o que fundamenta a nossa fé é que ao terceiro dia, Jesus ressuscita, e ao ressuscitar, ele é tocado por alguns que não criam que ele de fato era o Jesus ressurreto, para provar que ele ressuscitou na carne, com as marcas do nosso pecado cravado no seu corpo, para nos lembrar que definitivamente, uma vez por todas, o que está consumado, como ele disse, está consumado. Jesus então caminha, come com os seus discípulos, dá mais algumas instruções, e isso nós vamos ver lá em Atos 1, a partir do versículo 8 até o 10, Jesus, ele agora volta aos céus. Lucas, quando escreve o Evangelho de Atos, o livro de Atos, ele vai dizer que o anjo, ou melhor, que os discípulos veem Jesus ser assunto aos céus, e o anjo diz: vamos embora trabalhar, porque o que vocês viram subir, ele vai voltar a descer. E é a partir desse entendimento de todas essas coisas que estão consumadas, que estão concluídas, que estão feitas, é que apenas uma coisa, e essa é a esperança viva que nós temos, nos resta: Jesus voltará para nos buscar. Então o tempo não é o nosso, mas é o tempo de Deus, e nesse tempo de Deus, o fim está próximo, como Pedro começa dizendo. E diante dessa afirmação, olha a palavra aí, portanto, versículo 7,
uma conjunção conclusiva. Eu sempre gosto de lembrar isso, não para esfregar português na cara de ninguém, porque eu não sou bom no português, mas para nos lembrar que há uma conclusão de algo que foi dito, e se nós não entendemos o que foi dito, a conclusão não fará sentido a nós, ou para as nossas vidas. Pedro então diz: portanto, que o fim de todas as coisas está próximo, e vocês devem viver como tudo aquilo que foi falado. Portanto, sejam, olha o imperativo, lá no início, 1 Pedro 1, versículo 13 a 15, ele vai dizer: sejam santos como aquele que os chamou porque ele é santo, separado, ou seja, vivam com uma vida de fato digna daqueles que se dizem cristãos. Agora, mais uma vez, ele diz: sejam, o que, pastor? Sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Isso significa que Pedro está dizendo para nós: sejam prudentes na maneira que vocês oram, preservem a vida de oração de vocês. Um livro que eu gosto demais, um livro pequeno, você acha ele em PDF fácil na internet, um livro chamado O Poder Através da Oração, de E.M. Bounds. Ele logo no início diz o seguinte: o que hoje a igreja necessita não é de mais e melhor maquinismo, de novas organizações ou mais e novos métodos, mas homens de oração a quem o Espírito Santo possa usar, homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não se derrama através de métodos, mas por meio de homens, eu e vocês. Ele não vem por meio de máquinas, mas sobre homens. Ele não unge planos, mas homens de oração. Se eu não devo ir com perguntas prontas para um texto bíblico quando eu vou estudar, quando eu vou ler, mas se eu devo ir para o texto com a intenção de que ele me ajude a fazer as perguntas certas para encontrar as respostas que eu necessariamente preciso, diante do que Pedro está dizendo para nós: sejam prudentes na maneira em que vocês oram, sensatos e disciplinados, preservem a vida de oração de vocês. Eu preciso me fazer uma pergunta, eu não quero ficar sozinho nesse paredão que não é do Big Brother, mas é diante ou à luz da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês. Como está a sua vida de oração? Como você tem cuidado da sua vida de oração? Porque me parece que quando Pedro diz: sejam sensatos e disciplinados, Pedro está querendo dizer para nós: não tratem a oração de vocês apenas como um evento. Vamos comprar uma casa, vamos orar mais. Vamos mudar de cidade, precisamos orar nesse propósito, porque não é assim que Jesus nos ensina a orar. Porque no Sermão da Montanha, lá no capítulo 6 de Mateus, quando Jesus vai falar sobre oração, muitos tratam isso como regra e querem fazer detalhe por detalhe, mas Jesus está dizendo de uma vida diária de oração que gera orações de vida. Ele diz: entra no teu secreto, no teu quarto, no teu pai que te observa em secreto e clama a ele, e ora a ele. Isso dá conta de uma vida diária de relacionamentos com Deus. Mas aí você pensa: pastor, mas eu não tenho como estar no quarto toda hora. Por vezes, durante 11 anos, eu indo e voltando para Macaé, eu ficava no volante, às vezes engarrafamento, né, Leandro, de quase 2 horas, e eu ali orando, às vezes socando o volante no meu momento de oração com o Senhor, nesse jeitão meu que eu sou acelerado, porque não é necessariamente o seu quarto, o quarto que Jesus está dizendo, mas é o seu momento a sós com o Senhor. Havia uma época que, infelizmente, os nossos filhos, eu oro para que eles talvez possam desfrutar, mas a molecada hoje, adolescente, meninos e meninas não desfrutam disso mais, que quando nós íamos para os retiros, Diegão acho que pegou isso, está novinho, mas acho que pegou, nós tínhamos nos nossos retiros a primeira hora da manhã, que era o a sós com Deus, porque nós íamos para lá, era para brincar, era para descontrair, mas nenhum líder abria mão de que na primeira hora do nosso acordar, nós pudéssemos ter um momento a sós com Deus. Me parece que Pedro está nos chamando a atenção para essa pergunta que não está no texto, mas intrinsecamente no texto: o que você tem feito da sua vida diária de oração? Porque se a oração na sua vida ela faz parte de um momento, você está orando errado, e me desculpe ser duro com você, mas se a oração na sua vida tem gerado orações de vida, porque ela é diária, porque ela é uma conversa como você faz com a sua esposa, ela é uma conversa como você faz com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus amigos, então você está orando da maneira certa. Pastor, devorar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 5 minutos, não, para de ficar regrando a sua oração. Esse tempo vai ser o resultado de uma intimidade cada vez mais profunda entre você e o Pai, mas comece pequeno, né? Nós vimos isso na série Hábitos, seja de 30 segundos, mas comece logo a ter uma vida diária de oração. O versículo 8 ele diz: acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente. Hoje eu conversava com o Bernardo e
eu vou entregar para vocês, eu passo o sermão todo dia em casa, geralmente é a Vanessa que sofre, que ela fica lá sentadinha, não sentada literalmente, né? Mas eu prego para ela, para eu estudando enquanto eu prego, mas de vez em quando eu faço isso com o Bernardo. E aí o Bernardo me parou e falou: pai, mas eu fiquei confuso, porque acima de tudo amem uns aos outros, mas não tem que amar a Deus acima de tudo? Disseste bem, menino, tirou nota 10. Falei: Bernardo, mas a gente aprendeu também nos nossos congressos, quando nós éramos meninos ainda, 1 João 4, 7 e 8, amados, o que diz? Vamos amar uns aos outros, porque o amor é de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando Pedro está dizendo, acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, é porque esse amor de um para com o outro só será possível quando eu, assim como Jesus começa dizendo, quando ele resume os mandamentos, amar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu íntimo, só assim eu conseguirei amar um ao outro. Algumas versões, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí ou ligada, diz: ame um ao outro profundamente. A NVT, ela trouxe aquilo que traz a palavra um pouco mais próximo do original, porque esse profundamente você pode pensar sobre algo que é intenso, sobre algo que é muito dado, sobre algo que é, mas a tradução aqui na palavra profundamente ou sinceramente, como eu li, tem a ver com constância, com continuidade. E a continuidade só é possível quando há sinceridade. E a palavra sinceridade, você já sabe, não é segredo, ela vem de algo que tem a ver com sincera, sem enrolação, um amor genuíno, um amor transparente. Só é possível ser ou amar de forma continuada quando esse amor, ele é um amor sincero, um amor transparente. E só vai ser possível amarmos uns aos outros quando amarmos a Deus da maneira que Jesus nos ensinou. O que Pedro está querendo dizer para nós é que, diante de tudo que nós já aprendemos, eu não vou ser repetitivo aqui de novo, vai ver lá as mensagens anteriores, o que Pedro está dizendo para nós é que nós precisamos amar ainda mais. Em algumas versões vai dizer que o amor cobre uma multidão de pecados. Na nossa versão está dizendo, pois o amor cobre muitos pecados. Deixa eu dizer algo para vocês, pensando sobre isso, que William Barclay disse: o amor cristão não é uma reação fácil e sentimental. O amor cristão não é sentimento, é ação, é decisão, é escolha. Ele exige tudo que o homem pode reunir de energias tão espirituais como mentais e físicas. Significa amar o que não parece ser digno de ser amado. Significa amar pese ao insulto e à injúria. Significa amar quando o amor não é correspondido, mas sim desprezado. Olha que loucura! Mas o que Jesus fez por nós, Romanos 5:8, Deus provou o seu amor por mim e por você, ou para conosco, quando Ele veio na pessoa de Jesus Cristo e morreu por nossos pecados, quando ainda éramos pecadores, quando nós não merecíamos. Ele amou quando era desprezado, Ele amou quando estava sendo insultado. E se Deus é amor, e nós não amamos dessa forma, João vai dizer, nós não conhecemos a Deus. Porque o que Pedro está dizendo para nós é que o novo dia começa ao amarmos ainda mais aqueles que não merecem amor. Nós já lemos aqui, Jesus vai dizer que nós ouvimos, ame os seus inimigos, e alguma outra coisa que ele diz, não, amem também os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. É na contramão, é no contrafluxo, né? Para não, pastor falando na contramão é errado, então é pecado. Então, para você não achar que eu falei errado, indo no contrafluxo do que a sociedade tem trazido para nós. O amor cristão, ele só é possível quando nós amamos a Deus com todas as nossas forças. E esse amor cristão, ele cobre muitos pecados. Amar ainda mais. Há um texto que é usado muito para casamento, e não há erro, mas ele não foi escrito para o casamento. Ele foi escrito no contraponto, vamos dizer assim, de uma discussão que era a igreja de Corinto que estava tendo sobre dons. Pedro fala no texto que nós lemos aqui sobre dons, fala sobre 2 tipos de dons. E a igreja de Corinto estava discutindo sobre dons aqui, dons acolá. E Paulo começa, quando escreve para a igreja de Corinto,
Paulo começa a falar sobre os dons, ele começa a explicar aos irmãos, ele vai ser indagado, ele vai explicando, e no contraponto, ou no meio ali da sua indagação, ele faz alguma coisa que é para chamar a atenção. E o que nós ouvimos ali através do Legião Urbana, ou talvez nos casamentos, pensando que era algo romântico, Paulo está dizendo que é esse amor que só é possível quando amamos ao Senhor acima de todas as coisas, que ele é maior do que qualquer falha nossa. E aí então o capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo encerra dizendo, 3 coisas na verdade vão permanecer, ou permanecerão, olha a palavra permanecer: a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. Então Pedro está dizendo para nós, acima de tudo, amem uns aos outros, sem cera, com transparência, de forma continuada, porque esse amor verdadeiro vai cobrir a multidão de pecados. Deixa eu trazer na prática. Eu amo a Ana Tércia como irmã em Cristo, vamos supor, ou melhor, fazer diferente, a Ana Tércia me ama como irmão em Cristo. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo a Tércia. E aí de repente a Ana Tércia lê o texto e pensa, ai, como eu sou pecadora. Mas o Pedro escreveu que, acima de tudo, amar ao meu pastor ou meu irmão em Cristo cobre os meus pecados. Não. Também. Mas a profundidade do texto é, Ana Tércia olha para a minha vida e vê que eu não sou nem pastor, eu sou alguém que estou na igreja, mas eu vivo mais sujo do que essas notas aí que a gente fala aí. Mas ainda assim, a Ana Tércia entende, no amor que ela tem no Senhor, que apesar dos meus pecados, ela pode me amar, por causa de Jesus, o amor de Deus, que é o próprio amor, porque esse amor cobre a multidão de pecados. Apesar das minhas falhas, apesar das minhas escolhas, apesar de tudo que a gente possa entender como algo que não dá mais, como a gente diz, isso aí não dá mais para continuar, isso aí nem Jesus salva. O que Pedro está dizendo para nós é que o amor cobre uma multidão de pecados. Vamos seguir. Deus é amor, 1 João 4,8, foi isso que nós falamos aqui, mas vamos avançar. Os versos de 9 a 11 dizem o seguinte: abram sua casa de bom grado, grave isso, de bom grado, para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-los para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Vamos lá, abram a casa de vocês. O que Pedro está dizendo é que aqueles que entenderam, receberam um novo dia e a partir dele têm vivido uma novidade de vida, eles são hospitaleiros. Pastor, mas eu não tenho o dom de hospitalidade. Há uma confusão que a gente faz de dons, assim como da oração que Jesus vai nos ensinar, porque eu acho que esse é o problema do pecado no ser humano, porque a gente olha e fala assim, está escrito 1, 2, 3, 5 dons, então só existe 5 dons. Está escrito 1, 2, 3 dons, então só existe 3 dons, porque a gente quer literalizar as coisas, porque a gente quer pegar o trabalho pronto, e a gente não quer ir para a Bíblia e orar antes de ler, e ler o texto, e fazer perguntas que o texto nos sugere, e orar de novo, para que a gente possa então entender que aquilo ali é um caminho, a partir do que o Espírito Santo vai nos direcionar, para ampliar a maneira como nós vamos viver. Então vamos voltar. Mas eu não sou hospitaleiro, eu não sou de receber pessoas. Há pessoas que de fato na hospitalidade, nós conhecemos pessoas assim, que elas de fato, vocês percebem latente na vida delas que esse dom é pujante, que esse dom está na cara, bate na nossa cara assim, porque elas foram chamadas para isso. Quando eu era pequeno, eu perguntei para minha mãe, o que é o dom de pregar? Pedro fala aqui, porque eu pensava que já se o dom é algo que uma pessoa recebeu esse tipo de dom e outra pessoa não, então eu pensava, bom, então se eu não fui chamado para pregar, então eu não tenho que pregar. Lê do engano. Porque o pregar tem a ver com o ensino, e esse é um dom que Deus dá a alguns, mas a pregação do Evangelho, você saiba falar ou não, isso não é algo que está restrito a A ou B, mas isso é um mandamento para nós, podemos assim dizer. Isso é o propósito da nossa existência na adoração que nós fazemos ao Senhor. Ide e pregai, é o que Jesus disse para nós. Então Pedro está dizendo, abram as suas casas, sem reclamar.
Não abra a sua casa como quem abre porque está fazendo um favorzinho qualquer. Não abra a sua casa porque você tem medo de Deus pesar a mão, se é que Deus pesa a mão, porque eu não creio, porque se ele tivesse que pesar a mão, ele não tinha enviado Jesus. Nós apenas colhemos o fruto das nossas escolhas. Grave isso. Mas não é de qualquer jeito. Abra suas casas de bom grado, ou seja, sem reclamar. Pastor, para quê? Para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Aqui Pedro está dizendo para uma igreja, para irmãos que estavam dispersos e que conheceram outros irmãos e que não tinham naquela época lugar para se hospedar. Ou por conta da perseguição religiosa, as pessoas não queriam hospedar. Naquela época a igreja, você vai ver lá no início de Atos, no capítulo 2, a igreja não tinha templos, seja uma pousada, seja um templo de fato parecido com uma igreja, naquilo que as pessoas entendem que é a igreja. Então as pessoas se reuniam em casa, é o que você vê lá em Atos 2. E Pedro está dizendo, repliquem isso, repitam mais vezes e façam sem reclamar, porque as pessoas necessitam se hospedar, porque eles estão avançando com a pregação do Evangelho. Só que a gente pode entender isso como viver o novo, abrir a nossa casa, pode não ser literal. Eu gosto de um texto no livro chamado A Cruz do Rei, ou A Cruz e o Rei, de Timothy Keller, onde ele vai trabalhar num certo momento, que muitas vezes nós perguntamos para as pessoas como você está, mas já como quem vai saindo a francesa, devagarzinho, porque a gente pergunta como vai, mas não quer ouvir a história que a pessoa vai contar, e quando ela decide contar, a gente já virou a esquina. Porque o nosso tempo é precioso, porque a gente tem mais coisas para fazer. De repente abrir a sua casa não é literalmente botar alguém no quarto da sua casa, talvez você não tenha nem um quarto para você direito, mas abrir a sua casa e sem reclamar, é dar o seu ombro para alguém que precisa desabafar, é passar o telefone ou fazer um chat, como eu falei semana passada, e ser usado por Deus para ser bênção, como falamos semana passada, ainda hoje, dizendo, você está precisando de alguma coisa, meu irmão? Minha irmã, você quer que eu ore por você pelo quê? Nós somos igreja, somos corpo, como cantamos semana passada, assim bem ajustados, totalmente ligados, mas nós ainda não sabemos abrir os nossos corações para compartilhar uns com os outros, porque nós temos reservas, porque nós temos medo, talvez porque nós ainda não demos o primeiro passo de abrirmos a nossa casa para sermos luzeiros do Senhor na vida dos outros. Se você me pergunta, pastor, de onde você tirou isso? Não sou eu. Foi Pedro, e o próprio Pedro vai dizer que a palavra é escrita por homens que foram inspirados por Deus, assim como ele. Então é o próprio Deus dizendo através da vida de Pedro. Por que, pastor, tem que ser assim? Pedro continua, porque Deus concedeu um dom a cada um. Deus não concedeu um dom ao Leandro, um dom ao Diego e acabou, não deu para mais ninguém. Ninguém ficou de fora. Se nós recebemos Jesus no nosso coração como nosso Salvador, como nosso Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, então nós recebemos dons do Senhor. Para quê, pastor? Para serem usados para edificar o corpo de Cristo. Eu vou falar sobre isso já já. Ele segue dizendo, e vocês, devem usá-los para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina, ou a multiforme graça do Senhor. Aí ele vai seguir dizendo, você tem o dom de falar, ou o dom de pregar? Se você entende que você tem o dom de ensinar, se você entende que você tem o dom de pregar, ele está dizendo, então faça-o de coração com as palavras de Deus, ou como quem fala as palavras do próprio Deus. O grande perigo que eu tenho todo domingo, e peço perdão ao Senhor, diante dos estudos, daquilo que eu escrevo, do próprio, vamos dizer, ensaio, que não é tão mecânico, em casa, quando eu faço com Vanessa e com Bernardo, o grande perigo que eu tenho é de falar palavras como quem fala palavras do próprio Rodrigo. O grande perigo que nós temos é de pregar o Evangelho para as pessoas por afinidade, por segundas intenções, porque nós queremos que elas vão para a nossa igreja, como quem faz com as suas próprias palavras. Mas Pedro está dizendo, se você entende que você tem um chamamento, que você tem algo específico na tua vida para pregar com mais facilidade o Evangelho, não faça como quem faz para si próprio, mas como quem fala como boca de Deus, as palavras do próprio Deus. Ele vai dizer, tem o dom de ajudar, faça-o com a força que Deus lhes dá. Falei aqui algumas semanas,
Quando Deus vai dizer, não é bom que o homem esteja só, Gênesis 1:19, façamos então uma ajudadora. Ali a palavra no original tem a ver que nós vamos lhe dar a nossa própria força, alguém que vai lhe ajudar com a nossa própria força, para que o homem não faça nada sozinho. Aí Pedro agora vem e diz, você entende que você tem o dom de servir, seja em qual área for, mas você está disponível sempre para ajudar, não faça querendo receber de volta, não faça por segundas intenções, não faça querendo que o seu nome seja dito na igreja no final do evento, seja ele qual for, não faça para que alguém venha bater no teu ombro e dizer, pô, muito obrigado, você é o cara, ou, como diz um pastor antigo meu, você é a cara, e você fez e aconteceu. Não, faça como quem faz com a força do próprio Deus, não para interesse próprio. Pedro segue dizendo, assim, e somente desta maneira, tudo o que você realizar trará a glória de Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Deixa eu voltar uma coisa aqui. Pedro começa dizendo no versículo 7, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, e aí ele diz, mete o pé, galera, que vai dar ruim. É isso que está escrito? Não é isso que está escrito. Pedro diz, gente, salve-se quem puder, então, porque o fim de todas as coisas está próximo. Então, portanto, junta aí suas malas, prepara, vê se você tem alguma coisa para pedir perdão ao Senhor, arruma a tua vida, porque o fim de todas as coisas está próximo. Não é isso que Pedro está dizendo. Quando Pedro entende que o fim de todas as coisas está próximo, que a qualquer momento Cristo pode voltar, e que esse novo dia começa nessa esperança viva que é a ressurreição de Jesus, e que Ele voltará para nos buscar, Pedro está dizendo para nós que a proximidade do fim, ela então deve nos encorajar a nos próximo. Não é isso que Pedro está dizendo. Quando Pedro entende que o fim de todas as coisas está próximo, que a qualquer momento Cristo pode voltar, e que esse novo dia começa nessa esperança viva que é a ressurreição de Jesus, e que Ele voltará para nos buscar, Pedro está dizendo para nós que a proximidade do fim, ela então deve nos encorajar a nos estarmos cada vez mais disponíveis para servir as pessoas através dos dons que Ele tem nos dado. A pergunta é, pastor, o que é dom? Você falou até agora sobre dom. Dom, eu só conheço o dom lá do Velozes e Furiosos. Eu não sei o que é dom, pastor. Bom, a palavra dom, ela vem de original chamada caris ou carisma. Isso é um presente, isso é algo que a gente não pediu, isso é algo que a gente não mereceu, é algo que nós, enfim, mas o Senhor, por meio de Jesus Cristo, nos presenteou. Isso é dom. Pastor, se é, eu tenho isso, é? Eu nunca pensei nisso não, e aí eu não acho que há erros, em algum momento nós vamos fazer já isso com a nossa igreja, com os membros da nossa igreja. As pessoas falam assim, pastor, eu estou confuso, eu preciso fazer meu teste de dons, porque eu não sei qual é o dom que eu tenho. Preste atenção no que o Wayne Grudem diz falando sobre isso. Um dom, e eu creio exatamente dessa forma, um dom é qualquer habilidade ou talento recebido por capacitação do Espírito Santo, e que pode ser empregado no ministério da igreja. Um dom é qualquer habilidade ou talento recebido por capacitação do Espírito Santo e que pode ser empregado no ministério da igreja. Bons administradores do dom de Deus não o esconderão, mas o empregarão para benefício de outros. O que Pedro está dizendo não é limitando os dons em apenas duas coisas. Pedro está supondo. Ele está dizendo, se você tem o dom de pregar, não faça com seus próprios interesses, mas faz com quem fala como Deus falando. Se você tem o dom de ajudar, faça com a própria força de Deus. Gente, vamos abrir o leque. O que Deus tem te dado uma capacidade por meio do Espírito para você servir com facilidade, com naturalidade. O Wayne Grudem está dizendo, bons administradores, bons mordomos, eles não guardam isso, mas eles entregam isso. Quantas pessoas usam os seus talentos, aquilo que eles entendem que em algum momento eles foram capacitados para ter aquilo, mas quando se renderam ao Senhor, eles entenderam que aquilo era muito mais útil, servindo ao reino, servindo ao Senhor através da vida de pessoas. O que é que Deus tem te dado, que você pode hoje ser bênção na vida de alguém? Para quem eu posso ser uma bênção hoje? A pergunta de semana passada ainda ecoa, e o pessoal pode vir aqui para frente, que eu estou encerrando. Seja o que for, que você sabe que Deus tem te dado, faça com a força do próprio Deus, como quem faz
para Deus e não para si próprio, nem para tirar vantagem. Mas Pedro encerra dizendo: dessa maneira, tudo o que você realizar trará a glória de Deus. Uma frase que é clichê, eu acho que Vanessa falou algo parecido hoje na abertura. Não é nada sobre nós, essa frase já ficou batida, mas é tudo sobre Jesus. O tempo todo Pedro está dizendo que o foco é Jesus, a nossa esperança viva se chama Jesus Cristo, um novo dia ele é real, não porque nós vamos viver sem dor, mas porque Jesus garantiu para nós a eternidade, ele voltará para nos buscar. O próprio Jesus disse: não tenham preocupação em seus corações, porque eu estou indo na casa do Pai, e na casa do Pai tem um quarto, ou uma casa, ou uma mansão, sei lá como você queira crer, mas um espaço reservado para cada um de vocês. Mas vivam esse novo dia para a glória de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós temos andado frustrados porque nós temos tentado olhar para o nosso próprio umbigo, nós temos tentado servir, tentando tirar proveito para nós mesmos, nós temos tentado andar como cristãos, tentando dar carteirada, nesse tempo onde nós temos visto que a questão não é quem pode ou não pode, se o governo proíbe ou não proíbe, mas é uma questão de prudência nos reunirmos ou não, de forma presencial. Muitos têm batido cabeça, muitos líderes, porque não abrem mão de mandarem na sua igreja. O governo não pode mandar na igreja. Gente, nós não fazemos nada para o nosso bel prazer, para o próprio nome da gente, mas o que nós fazemos, seja o que o Senhor tem te dado, faça para que o nome de Jesus seja glorificado. Quer comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, é o que Paulo vai dizer aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 31, façam tudo para a glória de Deus. Jesus vai dizer, no finalzinho lá do Sermão da Montanha, ou melhor, no início, ele vai dizer: brilhe a sua luz, o que você fizer, faça como boas obras, para que quando as pessoas te olharem fazendo, elas não glorifiquem a você, mas elas glorifiquem ao Pai que está nos céus. 1 Pedro 3,15, nós vimos semana passada: as pessoas então virão até nós e nos perguntarão sobre a esperança que há em nós. As pessoas não devem querer saber sobre como você se tornou assim, as pessoas não devem querer saber como elas podem se tornar assim como você, por causa apenas de uma questão peculiar, terrena, mas como elas podem encontrar uma viva esperança para as suas vidas, apesar das circunstâncias. Brilhe a vossa luz, pratiquem suas obras, e que todos glorifiquem ao Pai por meio de Jesus Cristo.